Bem, para mim é uma honra eu fazer a apresentação de Dr. Jarbas Barbosa, um pernambucano que está lá em Washington, ajudando nos debates na saúde no mundo. Ele é vice-diretor-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS-OMS, pernambucano, é médico sanitarista e epidemiologista, com experiência nacional e internacional em saúde pública, epidemiologia aplicada aos serviços de saúde, vigilância em saúde, prevenção e controle de doenças e agravos, gestão de sistema de saúde e regulação em saúde. No Brasil, entre outros cargos, foi secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e diretor-presidente da Anvisa. De tudo isso, o mais importante de tudo, e o que nos traz aqui é a sua amizade com o doutor Evaldo Melo, que vem de muito tempo, de alguém que traz a referência como você, de saúde pública, sendo pernambucano, mas para além de nossas fronteiras, que tem, e nesse momento, talvez o momento mais desafiador da história contemporânea, talvez não, né? Com certeza, da história contemporânea em saúde pública, e tudo que isso gera, não só na saúde, mas em toda a vida global, a gente tem um orgulho e alegria de poder trazer a fala dele para cá agora. Doutor Jarbas, é com o senhor. Muito obrigado, prefeita, bom dia. Bom dia, parabéns à prefeita, parabéns à Márcia, por essa homenagem mais do que justa, né, a Fernando Lira, esse pernambucano que nos orgulha a todos. Evaldo e Antônio Neri, dois amigos de muito tempo. Eu gostaria também de agradecer o convite, eu vou fazer uma apresentação. Vou pedir ao coordenador que, por favor, me permita compartilhar a tela. Organizador, por favor, se você puder me permitir. Bom, não sei se está tendo algum problema para que eu possa compartilhar a tela, também não é um grande problema, não. Eu creio que essa jornada é extremamente importante para que a gente possa continuar uma reflexão sobre a pandemia. A pandemia que ainda se encontra ocorrendo, né? Uma pandemia que causou e causa ainda um problema enorme de saúde pública em várias áreas, inclusive no tema da saúde mental, né? Nós temos sempre dito que a pandemia, ela, de alguma maneira, ela reforçou ou ela deu mais visibilidade, além de ter agravado alguns dos traços que nós temos no Brasil e na América Latina, né? A desigualdade social, a moradia precária e o emprego precário, o acesso limitado, né, a serviços de saúde de qualidade, o acesso reduzido à educação, o baixo acesso à água e saneamento, a discriminação social, todos essas características que, infelizmente, fazem parte do nosso cotidiano, foram agravadas pela pandemia, né? Nós temos sistemas de saúde, inclusive no caso do Brasil, um sistema de saúde que sempre lutou com muitos problemas, né? O baixo financiamento, uma certa fragmentação, falta de sustentabilidade, mas que, por outro lado, nunca houve tanta visibilidade e tanto reconhecimento social da importância de um sistema de saúde como durante a pandemia. A saúde mental, além dos distúrbios mentais, neurológicos e uso de substâncias, eles tiveram uma relevância grande durante a pandemia por vários fatores. Eles já eram um problema importante de saúde, muitas vezes negligenciado, né? Mas eles contribuem sempre muito para a carga de doenças, né? No Brasil, na América Latina, tanto para a morbidade, contribui para deficiências, para lesões, né? São a causa importante de morte prematura e são um fator de risco importante para vários outros problemas de saúde, né? Em relação ao tema mais específico que se vai tratar hoje, a questão do uso de drogas, nós temos entre esses determinantes sociais e uso de drogas aquilo que a gente fala um círculo vicioso de desvantagem, né? Os determinantes sociais geralmente contribuem muito para vários problemas de transtornos
mentais e uso de drogas, e, ao mesmo tempo, pessoas que sofrem dos transtornos mentais e com o uso de drogas, elas têm menos condições sociais, elas têm, muitas vezes, a pobreza agravada, e isso é particularmente importante para grupos mais vulneráveis, né? Como mulheres, como minorias étnicas, imigrantes, grupos sexualmente diversos, pessoas deslocadas por conflitos, pessoas que vivem em ambientes rurais, ou seja, há uma série de grupos mais vulneráveis que são particularmente vulneráveis e tem essa situação desse círculo vicioso, né? Por serem mais pobres e terem menos acesso, elas são mais vulneráveis aos problemas e, quando tem o problema, aumenta para ela e para aquela família as condições sociais adversas. O acesso ao tratamento é outro problema, né? No mundo, na América Latina, no mundo inteiro. Eu não tenho dados do Brasil, mas, infelizmente, acredito que não devem ser diferentes, né? Mas para as pessoas que têm transtornos mentais e problemas em relação ao uso de droga, né? No mundo inteiro se estimava em 269 milhões de pessoas que usavam drogas, né? E 35 milhões tinham, pelo menos, né, um transtorno associado ao uso de drogas. Temos que, por outro lado, somente 1 de cada 8 pessoas que precisavam de tratamento para o transtorno associado ao uso de drogas teve efetivamente acesso. Ou seja, 1 em cada 8 significa que 7, na verdade, não tiveram, o que é uma limitação de acesso importante, né? Dados do Brasil talvez mostrem um quadro um pouco melhor no Brasil, porque, quando a gente fala do mundo, a gente está falando de países, né, da África, alguns países muito pobres da Ásia, onde o acesso é muito pior do que o Brasil. Mas, se a gente tomar como para outros problemas de saúde, em que o acesso ainda é muito limitado, seguramente que no Brasil a gente tem também uma barreira de acesso importante. Chama a atenção de que esse tema da saúde e o tema do abuso de substâncias, inclusive abuso de drogas e uso prejudicial do álcool, se encontra dentro dessa agenda global que os países, os chefes de Estado, se comprometeram, né, no ano de 2015, a Agenda 2030. Então, tem um conjunto de metas e de indicadores dentro do objetivo 3, que é o grande objetivo da área da saúde. A gente tem o indicador 3.5, né, que fala especificamente de fortalecer a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas e o uso prejudicial do álcool. E o indicador que foi escolhido pelos países para monitorar os avanços nesse indicador é exatamente a cobertura de tratamento, serviços farmacológicos e psicossociais e de reabilitação e pós-tratamento, ou seja, uma visão ampla do que é o tratamento para transtornos de abuso de substâncias. Então, esse é um indicador que vai ser incluído, né, em todos os relatórios. Nós, da Organização Pan-Americana da Saúde, fazemos esse acompanhamento para as Américas, né, a região das Américas. Temos, inclusive, um portal no nosso sítio eletrônico da OPAS, onde as pessoas podem ver para cada indicador, como está ocorrendo o progresso para esses indicadores em cada país e na região. Particularmente a Covid-19, como Evaldo falou, a nossa prefeita Raquel também, é um evento de saúde pública, o pior evento, né, que nós tivemos, o mais dramático, que traz mais problemas em mais de um século. Mas ele não é só um problema de saúde pública, ele também trouxe um impacto importante na economia, na sociedade e na vida em geral, né? Os impactos econômicos e sociais são importantes. Se espera que haja um crescimento da pobreza e da pobreza extrema na América Latina e no Caribe, né? Isso já está ocorrendo. Se medidas de proteção social mais abrangentes não forem tomadas, nós podemos retroagir 14 anos em termos de ganhos no combate à pobreza na América Latina, né? Temos já 30 milhões de pessoas que estão sendo empurradas de volta para a pobreza extrema, ou seja, é um impacto importante não só na saúde pública, mas também na economia, na sociedade e na vida em geral das pessoas.
Nós tivemos também que várias das medidas de contenção que tiveram que ser adotadas, elas têm um efeito importante nas rotinas diárias, todo mundo alterou sua vida desde a emergência, né, da epidemia, todos os hábitos sociais, as rotinas foram alteradas. Tem implicações, né, de curto e longo prazo para aquelas pessoas que usam, né, substâncias e desafios para a atenção, né, muitos desafios para a atenção dessas pessoas. Se observou uma mudança no padrão de uso, né, há dados demonstrando que durante o período da pandemia houve uma mudança no padrão de uso e também houve uma mudança na oferta dos serviços de atenção, né? Isso tem um impacto grande sobre essas pessoas. Os países tiveram que fazer esforços, né, adicionais para seus serviços de saúde, que já eram, de alguma maneira, comprometidos, para responder da melhor maneira possível às demandas de cuidados para todas as doenças, inclusive para os problemas de transtornos mentais, para uso de substância durante a pandemia. Por outro lado, a gente observa que os planos de contingência eles não foram suficientes para manter os serviços abertos. Em muitos países, durante os picos de transmissão, a gente teve serviços descontinuados, serviços que suspenderam ou reduziram a sua capacidade de atendimento. Isso, de alguma maneira, também acentuou a fragmentação, a desarticulação e a desigualdade no acesso à saúde, especialmente em problemas negligenciados, como saúde mental e uso de substâncias. Os usuários de substâncias psicoativas, né, são um grupo de alto risco no contexto do Covid-19, porque eles têm um risco aumentado de adoecer e morrer por qualquer causa, né, não apenas pelo uso direto de substâncias, mas pelo impacto geral sobre a sua saúde. Eles têm também um aumento do acúmulo de carga de doença, né, tem mais morte prematura, tem mais incapacidade entre essas pessoas e, infelizmente, também tem uma predisposição para ter seus direitos violados, né? O tema da garantia dos direitos humanos dessas pessoas também foi desafiado muito durante a pandemia, um grupo que já é particularmente sem muita vocalização na sociedade, se viu diante de, como outros grupos mais vulneráveis, se viu quase que invisibilizado, né, em alguns momentos. Nós tivemos, então, impactos da pandemia, primeiro porque as medidas de controle tiveram implicações, o fica em casa, né, a suspensão de serviços não essenciais, a cessação de atividades de lazer, tudo isso teve uma implicação para a saúde mental da população em geral, né, o medo, a ansiedade, a incerteza, grande parte dos efeitos, né, do isolamento e da quarentena, né, isso está bem documentado, tanto entre profissionais de saúde, na população em geral. Temos dados de países das Américas, dados bem consistentes do Canadá, dos Estados Unidos, de alguns países já da América Latina, que começam a sistematizar mais os dados de um aumento muito grande de queixas relativas à saúde mental. Tivemos uma mudança na dinâmica social, também importante, né, com repercussões, fechamento de escola e creche, suspensão de atividades recreativas, locais de entretenimento, esportes, né, que no caso do Brasil, futebol tem um peso muito grande, uma representação muito grande na diversão, né, das pessoas. O uso da casa como lugar alternativo para o trabalho e a escola, né, com o uso da mídia remota, isso também mudou rotinas, isso teve fatos negativos, né, bem documentados, como aumento da violência doméstica. Houve também o problema das dificuldades financeiras das pessoas, né, agudo devido à perda de emprego ou paralisação de atividades produtivas, e um aumento excessivo da demanda por serviços de saúde, que ficaram, em alguns momentos, completamente abarrotados por conta da pandemia, sem conseguir fazer nenhum atendimento tendo que cancelar, suspender ou postergar cirurgias, diagnósticos, ou seja, o atendimento de uma maneira geral. O uso de substâncias psicoativas, particularmente no contexto da Covid-19, ele pode interferir, né, em comportamentos de saúde protetores e com medidas de prevenção e manejo de infecções,
seja, pode expor a pessoa a um risco maior de se infectar, pode levar ao comportamento disfuncional, né, pessoal, familiar, social, educacional e ocupacional, aumenta o risco, né, de adoecer e morrer, né, por transtornos mentais e comportamentais, incluindo dependência, né, por doenças infecciosas como tuberculose, HIV/AIDS, hepatites e outras, incluindo a própria Covid-19, se a pessoa não toma ou não adere às medidas de prevenção, por várias enfermidades não transmissíveis, como cirrose hepática, câncer e doenças cardiovasculares, e também são mais vulneráveis às lesões por violência e acidentes de trânsito. As alterações que foram documentadas durante a pandemia, né, falam muito da redução do uso da cocaína e outras drogas chamadas drogas de festa, um aumento do uso de maconha e de drogas sem indicação médica, ou seja, drogas psicoativas que são utilizadas na prática médica, mas que também têm muitas vezes uma circulação, né, ilegal na sociedade, e se documentou também, durante a pandemia, um aumento de overdoses fatais, né, o que é, por si só, também um indicativo da falta de assistência, das barreiras que aumentaram e que fizeram com que as pessoas tivessem menos apoio, menos atenção, menos cuidado aos seus problemas. Tem alguns fatores, né, que podem aumentar o uso de substâncias, né, e na Covid-19 eles estavam bastante presentes, né, os fatores psicológicos, como a ansiedade, o estresse, a solidão, o desespero, o isolamento, o tédio. E temos também um contexto social que foi muito impactante, né, a dificuldade econômica que várias famílias passaram e estão passando, muitos fatores, né, sociais que tiveram um impacto importante. Por outro lado, a gente teve alguns fatores que podem explicar essa redução do uso de algumas substâncias, né, o menor contato com outros usuários, a própria dificuldade de compra, um acesso reduzido a locais de diversões e bebidas, uma baixa disponibilidade de substâncias, complicações cotidianas, menos oportunidades sociais, ou seja, nós tivemos também esse problema. A interrupção dos serviços de assistência foi muito importante. Muitas vezes, infelizmente, serviços de atenção a pessoas com transtornos mentais foram considerados como serviços não essenciais e em alguns locais se teve que mobilizar profissionais de saúde para hospitais de emergência, hospitais de campanha, para atendimento de casos de Covid. Então, alguns serviços de atenção psicossocial, eles tiveram descontinuidade, tiveram falta de pessoal, tiveram fechamento temporário, dificuldade de acesso, profissionais com medo de se infectar e também pessoas que usam esses serviços, mudança de espaço, ou seja, um conjunto de dificuldades que tiveram. Por outro lado, a Covid-19 ela produziu alguns efeitos positivos em relação aos serviços, né? O teleserviço, no caso do Brasil, a teleconsulta praticamente não era usada, né? E agora nós temos uma utilização em massa que nós esperamos que seja um legado da pandemia. Ela não substitui, claro, o atendimento presencial, mas ela pode ser, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta importantíssima para alcançar pessoas, para reduzir barreiras, para ampliar o acesso, né? A possibilidade do aconselhamento remoto. Tivemos países que adotaram estratégia de distribuição de medicamentos pelos correios, né, para evitar que pessoas com problemas crônicos, inclusive com transtornos mentais, tivessem descontinuidade, né, autorização também de medicamentos para prazos maiores, distribuição de suprimentos para redução de danos, né? Em alguns países houve experiências locais interessantes de distribuição pelo correio, de máquinas como de alto, né, de alto recebimento, sem precisar ter o contato com o profissional de saúde. Ou seja, essas experiências precisam ser sistematizadas porque elas podem significar um impacto positivo no sentido de ampliar o acesso. Por último, eu creio que a Covid-19, né, em síntese, ela tem, sem dúvida nenhuma, impactos, e olhando para o futuro, né, para o médio e longo prazo, tem essa deterioração estrutural socioeconômica, né, os países vão levar alguns anos para recuperar, e aí a maneira como cada país responde tem
faz uma diferença enorme, né? Países que tomaram medidas mais importantes na proteção das famílias mais vulneráveis, para evitar a pobreza extrema, para evitar famílias que... Até o caso da fome mesmo, como nós estamos vendo nos noticiários, né? O crescimento da insegurança alimentar a níveis como a gente não conhecia nas últimas décadas, nas décadas recentes, o aumento da desigualdade e da pobreza, que exige também políticas sociais e políticas públicas direcionadas a reduzir a desigualdade. Transtornos mentais e de uso de substância, né? Os transtornos mentais, eu creio que passaram a ter mais visibilidade durante a pandemia. Isso pode ser positivo se for transformado em efetivas políticas dentro da política de saúde, dentro da política de assistência social de cada país, né? Ou seja, passar a ter, na resposta aos problemas de saúde mental, um componente importante dos sistemas nacionais de saúde. Podemos, por outro lado, ter também agora com mais acesso das pessoas a plataformas, né, virtuais, ao risco do crescimento de uso da internet para negócio de substâncias ilícitas. Né? Temos a questão também de um menor investimento em políticas e programas. Os países enfrentam dificuldade financeira, então proteger as áreas sociais, né, e particularmente, no nosso caso, a área de saúde, é extremamente importante para que não se tenha mais impactos negativos. E, por último, o aumento da acessibilidade aos serviços da saúde por essas inovações que a pandemia nos possibilitou. Então, eu creio que, em síntese, é esse quadro que nós temos. Eu acho que é um momento efetivo de pensarmos o que funcionou bem, o que não funcionou, quais são as lições aprendidas, para que a gente possa tomar esse período que ainda estamos vivendo e que ainda vai seguir por alguns meses, como um momento também de fortalecimento da atenção às pessoas com transtornos mentais e às pessoas que são mais vulneráveis e que têm todos os problemas psicológicos, psiquiátricos, sociais relacionados também com o uso de drogas. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Valdo, obrigadíssimo aí pela inclusão do meu nome na lista dos seus amigos, e desejo a todos um excelente seminário.